Existem momentos raros na história da ciência em que o silêncio fala mais alto do que qualquer explosão. E este é um deles. O telescópio James Webb, orbitando a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, mirava uma região esquecida do cosmos, um ponto considerado vazio, um pedaço morto do espaço. Mas o que ele encontrou lá não apenas desafiou nossas crenças, ele quebrou a própria lógica do universo. E é aqui que eu te faço um convite. Fique comigo até o fim, porque a revelação que você vai ouvir pode ser a mais perturbadora da história da astronomia. Naquele vazio absoluto, Webb encontrou uma sombra. Não refletia luz, não emitia nada. Pelo contrário, parecia devorá-la, um buraco no próprio tecido da realidade. No início, os cientistas pensaram em um erro de leitura, talvez um ruído nos sensores. Mas então veio o impossível. Essa escuridão se moveu, lenta, deliberadamente, como se tivesse consciência de estar sendo observada. Dias depois, os sensores registraram ecos de luz que vinham daquela região, mas não eram aleatórios. Seguiam uma sequência matemática perfeita. Números primos, primeiro 2, depois 3, 5, 7, 11. Um código. Mas para quem? Para quê? O detalhe mais assustador é que não se tratava de ondas de rádio nem de sinais conhecidos. Era algo maior, uma perturbação no próprio espaço-tempo. Matemáticos, físicos e especialistas em teoria quântica se uniram para analisar os dados. A conclusão foi unânime. Aquilo não era um fenômeno natural, era intencional. E logo veio algo ainda mais perturbador. O objeto não se movia como estrelas ou planetas. Ele simplesmente piscava, desaparecendo em um ponto e reaparecendo em outro, como se estivesse saltando entre dimensões. E quando simularam seus deslocamentos, descobriram algo ainda mais aterrador. O padrão formava uma espiral, apontando para a Terra. A cada nova observação, a sombra revelava algo mais. Formas geométricas começaram a se desenhar ao seu redor. Estruturas fractais que se reorganizavam em tempo real, como se respondessem ao simples fato de serem observadas. Esse fenômeno foi batizado de geometria responsiva. Mas para muitos cientistas, não era apenas uma reação. Era um comportamento, como se o objeto estivesse vivo, ou pior, consciente. Quando modelos de inteligência artificial foram alimentados com os dados coletados pelo Webb, os sistemas entraram em colapso, travaram, reiniciaram, e no relatório de erro, apenas uma palavra apareceu: reconhecido. Isso mudou tudo. Se havia um reconhecimento, significava que não estávamos apenas olhando para o objeto. Ele estava olhando de volta. E então veio o auge do mistério. No 48º dia de observações, o sinal sumiu. O espaço voltou ao silêncio. Mas antes de desaparecer, Webb captou 3 quadros que ainda atormentam os cientistas. Uma figura geométrica perfeita, composta por círculos, triângulos e linhas, como um selo cósmico flutuando no vazio. Logo depois, nada, nenhum traço, nenhuma resposta, apenas silêncio. Agora, uma pergunta ecoa sem resposta. O que o James Webb realmente encontrou? Um guardião escondido na escuridão? Um convite para uma comunicação? Ou um aviso de que já fomos notados? Talvez o universo nunca tenha sido apenas um espaço vazio. Talvez seja um espelho. E o que está do outro lado já percebeu o que estamos olhando. E se esse espelho não apenas refletisse nossa curiosidade, mas nossas intenções mais profundas? E se aquilo que está lá fora não estivesse apenas aguardando ser descoberto, mas avaliando se estamos prontos? Pense, sondas humanas como a Voyager viajaram décadas sem jamais registrar esse fenômeno. Então, por que ele só apareceu agora? Teria esperado até que construíssemos um olho capaz de enxergá-lo? Ou ainda pior, teria se revelado no momento em que acreditou que estávamos prontos para entender sua presença?
A questão não é mais se estamos sozinhos, mas sim se estamos sendo observados. E talvez, só talvez, a verdadeira pergunta seja: o que acontece quando finalmente decidirem responder